Pastor Nildo, apóstolo, homem de Deus, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez nessa casa, né? Eu sei que a expectativa é grande. Dizer para o Ministério de Louvor, foi aquilo que nós conversamos antes na hora da oração, cara, foi tremendo, o que vocês adoraram ao Senhor aqui, desde o início dos louvores, Deus já vem falando com a gente, né? E aí, dentro da expectativa, como o pastor Nildo disse aqui, o que você veio e trouxe como expectativa aqui nessa tarde, né? Eu não vim atrás de bênção, né? Nós não viemos atrás de bênção, Jesus já fez tudo por nós. E aí eu quero dizer uma coisa, pastores, líderes, homens e mulheres de Deus, qual é a sua expectativa para os dias atuais, não só para hoje, mas para este ano, por tudo que nós já temos visto nos dias até hoje, o que tem acontecido no mundo, o que tem acontecido principalmente no Brasil, algumas coisas têm nos assustado, né? Mas não se assuste, nós temos que entender que nós temos um manual de vida, onde ele está dizendo que tudo o que está acontecendo faz parte daquilo que o próprio Senhor já tinha escrito antes de nós existíssemos. Então nós simplesmente estamos vivendo um tempo próximo da volta de Jesus, amém? E aí pode ficar tranquilo, nós que estamos em Cristo, qual é o nosso papel? Continuar confiando no Senhor, entender que nós temos aqui um comissionamento de Deus, que é ide pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso papel. As bênçãos, queridos, já foi liberada, o Senhor já nos deu ela, antes de nós merecermos, Ele já deu as bênçãos qual nós precisamos. O que nós precisamos fazer, querido, é a nossa parte, é buscar o Senhor, pregar o Evangelho e buscar a nossa salvação. É para isso que nós estamos aqui nessa tarde, é por esse objetivo que nós viemos, adorar o Senhor e buscar simplesmente a nossa salvação. E por quê? Porque nós vivemos no natural, esperando o quê? O sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. O natural é tudo isso, esse contexto que nós vivemos, a terra, a cidade, esse universo chamado mundo. Mas o sobrenatural de Deus, qual é? A salvação, aquela que ninguém explica, só Jesus Cristo, porque Ele nos amou primeiro, amém? E o objetivo de nós virmos para a igreja, né? É para vir atrás de bênção? Não, como eu disse para você, o objetivo nosso de vir para a igreja, sabe o que é? Fala o quê? E eu vou te dar uma dica, venha hoje para a igreja disposto a ter o seu caráter confrontado e não massageado. É para isso, nós somos confrontados diariamente, assim como o nosso querido irmão que está aqui, né, no violão, ele disse que nós sofremos as agruras, o pecado nos perseguindo o tempo todo, as lutas, as dificuldades, as adversidades da vida, mas nós temos uma esperança em Cristo Jesus. Então que nessa tarde você fique nesse espírito de adoração e que a palavra desta tarde venha falar ao seu coração, como disse, né, como o Espírito Santo falou comigo hoje. Eu vinha só pensando, o que eu vou pregar, Senhor? Mas Ele falou, eu já tenho algo para você. Então eu quero compartilhar algo da parte de Deus com você, e peço para que você abra a sua Bíblia, no primeiro livro, né, assim não diferente como o pastor abriu aqui hoje, não é no capítulo 18, mas é no capítulo de número 6, Gênesis quer dizer, o início de tudo, o começo, e assim como eu e você, homens e mulheres de Deus, nós muitas vezes, quem é, no meio nosso aqui, que de um ano para com o outro, tem seu planejamento, não falo só financeiro, um planejamento de tudo aquilo que você pensa e quer realizar. Quem faz um planejamento? Isso é muito importante. Muitas vezes nós fazemos plano, né? Mas a Bíblia diz também que em Provérbios capítulo 16, que ao homem, gênero, homem e mulher, pertencem os planos do coração, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então aqui hoje nós vamos falar de um personagem, ele tinha planejado tudo, no tempo qual ele vivia, já tinha estipulado algo para a sua família, e o que ele estava projetando para viver naqueles dias. Então eu peço para que você acompanhe comigo a lição a partir do versículo de número 9, Gênesis capítulo 6, versículo de número 9, e diz assim a palavra do Senhor: e estas são as gerações de Noé. Era um homem, olha as qualidades dele, justo, perfeito em suas gerações, e andava com
Deus. Ei, quem anda com Deus nunca está sozinho. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava o quê? Corrompida diante de Deus e cheia de violência. Vamos abrir um parênteses aqui? Será que estava muito diferente dos dias de hoje? Sim ou não? Por isso que a palavra de Deus ela é atual, querido. Algo que foi escrito há milhares e milhares de anos, ela reverbera ainda até nos dias de hoje. Então, para ver como que a sapiência deste Deus, único e supremo, quando inspirou esses homens a escrever a sua palavra, ele já sabia que quando nós estivéssemos lendo isso aqui, hoje, no dia 8/3/2025, nós estamos vendo algo que foi escrito há milhares de anos atrás e vivenciando algo tão importante, qual ele já sabia que iria acontecer. A terra, porém, versículo 11, estava corrompida diante de Deus, cheia de violência. Então por isso que eu digo para você, Deus é tremendo. Versículo 12, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido e o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, esse vai ser o nosso personagem de hoje: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e revestirás de betume por dentro e por fora, ou seja, piche, para você entender. Desta maneira a farás, o comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Um côvado é isso aqui, para quem não sabe, um côvado é aqui, é do dedo até o cotovelo, então isso aqui dá aproximadamente 50 centímetros, então a arca, 300 côvados, então ela o que? 150 metros, fala de 50 de largura, 25 metros por 30, então por 15 de altura. Então imagina o tamanho dessa arca. Para nossa memória, para a gente entender isso, era um barco tremendo, muito grande. Então farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura, 50 centímetros, um negócio de 150 metros com uma janelinha só. E a porta porás no seu lado e falaás com andares abaixo, segundo e terceiro. Então ela tinha compartimentos, era uma arca de 3 pisos, porque eis que eu, o Senhor, trago o dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu toda a carne em que há um espírito de vida. Meu Deus do céu, Deus ia matar todo mundo. Tudo o que há na terra expiará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, ou seja, a minha aliança. Tu e contigo e teus filhos, tua mulher e tuas mulheres e os teus, e as mulheres dos teus filhos. Olha aqui, como a sabedoria de Deus é tremenda, querido. Ele já falou sobre a família, sobre os filhos e as noras. Por que ele não falou que teria uma aliança com toda a humanidade, todo o povo daquela época? Aí nós vamos entender. E de tudo que vive, versículo 19, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca para conservares vivos contigo, macho e fêmea serão, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti para as conservares em vida. Leva contigo tudo o que se come e ajunta para ti e te será para alimento a ti e a eles. Versículo 22 e último. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou. Amém? O que quer dizer Romanos capítulo 8, 28? Que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo na nossa vida, querido, existe um propósito de Deus. Ninguém aqui nasceu aleatoriamente. Você não é um resultado de um relacionamento, não, simplesmente íntimo, de um homem ou uma mulher, do seu pai, da sua mãe, não, você nasceu para um propósito específico de Deus, e assim não foi diferente. E eu te faço uma pergunta: você tem o conhecimento, ou você tem mais ou menos a noção do propósito de Deus estabelecido para a sua e para a minha vida? Você sabe quais são os planos de Deus? Apesar de que em Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 11, o próprio Deus já disse,
Bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o bem que esperais e a esperança. Então eu já tenho um plano, mas nós, como filhos e seres mortais e limitados como somos, a gente não tem toda a sabedoria de Deus, e a gente não tem a ciência precisa para saber qual é o propósito. Mas o que nós temos que fazer? A gente precisa ver, sim ou não? Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então eu sei do propósito, eu não consigo vê-lo, de momento, mas eu tenho fé para acreditar que fiel é aquele que prometeu e vai cumprir na minha e na sua vida, amém? Você acredita que Ele já tinha preparado tudo sobre nós antes de qualquer um de nós existirmos? Sim ou não? Aqui está a resposta, Salmo de número 139, 16, antes que qualquer um de nós existíssemos, eu já vos conhecia, quando vós ainda era uma substância informe, e eu já tinha designado todos os seus dias, antes que qualquer um deles houvesse, amém? Então Deus já nos conhece, Deus já nos conhecia, antes da gente ser concebido. Então existe um propósito estabelecido para cada um de nós, não importa se você é o mais novo, o médio ou o mais experiente aqui desta casa hoje. Mas eu digo para você o seguinte, você faz planejamento, eu também faço, mas eu disse também que Salomão escreveu sobre a sabedoria de Deus dentro dos dos planos. Então eu e você projetamos algo para 2025, nós dobramos os joelhos nas primícias, oramos durante 7 dias, e de lá para cá a gente tem se consagrado, orado ao Senhor e falado com Ele, cumpra o seu propósito em minha vida. Eu tenho alguns planos, sim, e Noé não era diferente, nós tínhamos plano, Noé também tinha. E aí eu quero dizer algo para você, o nosso personagem de hoje, assim como eu e você, tinha feito planos. Talvez os planos dele eram o que, pastor filhinho? Eu vou para a praia esse ano, vou pegar meus genros, minhas noras, a minha querida esposa, e vou tirar uns dias. Ou talvez ele falou, vou fazer uma viagem, vou para Israel, conhecer Israel, entre aspas, é para a gente entender isso, ou fez um planejamento específico, para ele viver juntamente com a família, mas aquilo que eu disse, ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então muitas vezes você vai projetar algo, e você não vai executar, por quê? Bem sei eu, os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Ei, então não se preocupe, se alguma coisa mudar naquilo que você tem planejado, não se preocupe, não fique bravo e muito menos questione, porque bem sei eu os planos que tenho sobre vós. Talvez aquilo que você tenha estipulado fazer, o Senhor veio e disse não, e aqui não foi diferente. Noé tinha planejado algo diferente, mas o Senhor falou, não Noé, não é dessa vez, você vai executar algo diferente para mim. Mas Noé ficou bravo, ele questionou, a sua esposa falou, puxa vida, nós ficamos o ano inteiro guardando dinheiro, nós já pagamos até o hotel, já pagamos até o resort, já pagamos as coisas, nós vamos viajar, eu nunca andei de avião, vai ser a primeira vez. Ele falou, querida, nós temos que obedecer, o Senhor veio até mim, nós tínhamos feito um plano, mas Ele tem outro, então não se preocupe, talvez aquilo que você planejou, o Senhor tem um plano para você, e não é o plano A, muito menos o plano B, é o plano de Deus, e se o plano de Deus foi determinado, estipulado e declarado sobre a sua vida, querido, não questione, só obedece, porque quem obedece vai alcançar o favor de Deus, porque o plano muda, mas o propósito não, querido, entenda isso, o plano muda, mas o propósito não. Deus vai até Noé e lhe apresenta um plano totalmente diferente do que ele tinha planejado para o seu futuro junto à família. Meu Deus, é complicado, Você já ter programado tudo e infelizmente não é aquilo que você queria. Por quê? Porque os planos de Deus são muito maiores e melhores do que o meu. Ele tinha um grande propósito a realizar através da vida de Noé, que não tinha nada parecido com o que ele já tinha pensado ou planejado. Deus é um Deus de surpresa, querido. E ainda também, mesmo porque a direção daquela época era outra. Deus tinha algo totalmente diferente. E eu disse, qual de nós não fizemos plano? Então entenda uma coisa, por que que Deus chegou a Noé e falou com ele, e na hora ele não ficou bravo, querido? Porque ele andava em comunhão com Deus. Quem anda em comunhão com Deus está sempre preparado
para os nãos de Deus. Vai ter hora que Deus vai falar para você sim, em sinal de aprovação. Vai ter hora que Deus vai falar não, talvez uma coisa definitiva de não, ou se não, um espera, o não da espera. E também Ele vai falar espera, porque não é hora, não é momento, e eu vou efetuar, mas não é na sua hora, e muito menos na hora de qualquer pessoa, vai ser na minha hora. Então aprenda isso. Deus vai falar sim para você, Deus vai falar não para você, e Deus muitas vezes vai falar espera. Decanamashu decomanarrassai. Agora tem gente que está falando, por que Ele fala não? Sabe por quê? Porque bem sei eu os planos que tenho sobre vós. O não de Deus, talvez o que você acha que vai te entristecer, para você é tristeza, mas para Deus é livramento. Pense nisso. Noé andava em comunhão com Deus, por isso ele entendeu a direção do Senhor era outra. Mas por quê? Diante da comunhão, quem anda em comunhão sempre sabe para onde vai. Noé sabia para onde vai. Noé se relacionava intimamente com Deus através da oração, e Deus se revelava a ele. A oração nos torna íntimos e mais próximos do Senhor, e a intimidade gera o que na nossa vida? Revelação de Deus. A revelação gera o que? Identidade, e a identidade gera o que? Autoridade de Deus. Noé tinha autoridade de Deus, ele não executaria nada aleatoriamente por acaso. Era um cara o quê? Douto, muito inteligente, muito estudado, cheio de cultura? Não, mas era um homem que tinha o coração voltado a Deus. Então entenda isso. A história de Noé é uma das histórias mais lindas e enriquecedoras da Bíblia. Nesse capítulo 6 aqui que nós lemos de Gênesis, né, vemos que Deus, decepcionado com o ser humano, a quem Ele criou sua imagem e semelhança, porque infelizmente estes homens eles estavam, né, e estiveram corrompidos ao extremo. Então por causa disso o Senhor tomou a dura decisão e fez o quê? Queria destruir a humanidade. E no versículo de número 7, Deus nunca deixou de acreditar no homem. Você sabia disso? Deus nunca deixou de acreditar. Imagina se Deus simplesmente olhasse para mim e para você, falava, não tem nada, eu vou deixar ele ao léu aí, ou seja, aonde a água levar ele? Não, Deus nunca deixou de acreditar em ninguém, irmão. Deus sempre acreditou no homem, porém quando olhou para a terra, o que Ele fez? No meio daquele monte de gente corrompida, Ele olhou de lá. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser luz no mundo. Ele viu um brilho diferente, e ele falou, meu Deus, que luz é essa? Que luz é essa? Ele falou, é o Noé, ele irradia aquilo de mim que está dentro dele. Ei, nós temos que ser luz no mundo, querido. E Noé brilhava no meio das trevas, ele viu a luz, ele olhou para a terra e ele viu alguém que não se corrompeu com um sistema. Eita, Noé, por isso no versículo 8 nós lemos o seguinte: Noé, brilhando como a luz da alvorada, porém achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia. E é isso, meu querido, nós temos que brilhar. Aonde eu e você for, a luz de Cristo está conosco. Aonde eu e você chegar, as trevas se dissipam, porque a luz de Deus, ela chega no ambiente. Ei, não se preocupa, tudo o que você precisa já está dentro de você. Reproduz essa luz por onde o Senhor te levar. Deus se revelou e mostrou sua graça a este homem, por ter ele o que, irmão? Muita sabedoria, muito conhecimento? Não, por ele ter algumas virtudes. E que virtudes eram essa? Noé era um homem justo. Justo é aquele que pratica justiça. De que forma? Ele não pega nada que é dele, ele não quer nada que é para levar vantagem, ele quer o que é certo, o que é justo. Noé era justo, ele era íntegro dentro das suas coisas, dos seus negócios, no meio da sua família, entre o povo da sua época, e ele fazia o melhor de tudo. Além de ser justo e íntegro, sabe o que ele fazia? Ele caminhava e andava com Deus. Glória! Havia um grande diferencial na vida de Noé. Por quê? Porque ele não se contaminou com a maldade existente naquela época. Por esse motivo, o que Deus fez?
Quando Deus acha um justo, meu querido, Ele simplesmente escolheu para uma grande missão de relevância. O que Ele tinha que fazer? Construir uma arca para que fossem preservados todas as espécies que Deus considerava necessária, inclusive Noé, sua esposa, suas filhas, seus genros, seus filhos e suas noras, seus familiares, 8 pessoas ali. Meu Deus! Então, por consequente, o que Deus pede para ele? Reconstruir a história da humanidade. Por quê? Deus já sabia onde ela ia se findar. Haveria sim o dilúvio. Até então, houve, né? E houve uma destruição em massa. E você acha que foi fácil para Noé escutar uma coisa dessa? Deus chamando Noé, falou: Noé, vem aqui, você vai fazer uma arca de 150 metros. Ele lá sabia o que era arca. Ele deu as medidas para ele, e falou assim, ele falou: mas por que, Senhor? Só curiosidade, ele não indagou Deus, só uma pergunta. Ele falou: por que, meu querido? Porque vai vir um grande dilúvio. O que é grande dilúvio? É uma forma torrencial de chuva, sem controle, que não tem uma parada. É um acúmulo, um volume de água excessivo, que onde passa, né? Aonde ele passa, ele faz uma destruição. Então você acha que foi fácil para Noé cumprir essa missão? Sim ou não? Sim ou não? Se Deus te desse uma missão dessa hoje, e fosse para você, homem que está aqui, pastor que está aqui, seria fácil para você? Além de nova essa missão, ela era desconhecida. Deixa eu por longe. Porque existiam alguns fatores naquela época, que se fosse analisar pela mente humana, deixava tudo confuso. Naquela época nunca havia chovido, ninguém experimentou essa chuva maravilhosa que Deus traz para nós, né? Como falar para aquele povo de um dilúvio, de chuva, se nunca eles viram e nunca existiu? E ainda depois falar que a chuva seria tão grande, que ela iria inundar tudo aquilo, e quem não estivesse dentro da arca, morreria. Você acha que seria fácil para ele? Falar para as pessoas que isso iria acontecer? Ninguém tinha visto, o povo estava vivendo dissolutamente, estava vivendo no pecado, na imoralidade, vivendo aí de uma forma que simplesmente Deus não aprovava. Eles estavam simplesmente ali vivendo os prazeres da carne e deixando Cristo, deixando Deus de lado. A coisa estava boa. E aí nesse momento, Noé também não era conhecido. Noé naquela época ele não tinha nenhuma popularidade entre as pessoas, né? E se fosse analisar, o próprio Deus o chamou. Ele viu alguém diferente lá no meio, e Deus ainda está com os olhos na terra. Deus tem uma missão, Deus tem que salvar muitas vidas através de nós aqui nessa terra. E você acha que Deus não está à procura de homens assim como Noé, mulheres como Esther, mulheres como Ruth nesta terra? Deus está à procura, querido. E pode ter certeza, está aqui no nosso meio, Deus está levantando uma geração de crianças, de jovens, de homens, de mulheres, cheio do Espírito dele, para pregar o Evangelho, para ganhar vidas, e para dizer que existe um céu, esperando por mim e por você. Sabe por quê? Noé naquela época, ele não era conhecido. Ele não tinha popularidade como muitos homens e mulheres dizem que têm por aí. Mas ele é muito popular, ele tem muita popularidade entre os homens do YouTube, entre as mulheres do YouTube, entre os pregadores do YouTube. Que é isso? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nenhuma verdade, na verdade, o que te protege não é a sua popularidade, mas sim a tua obediência. Não adianta ser popular, mas não obedecer a Deus. Não adianta ser popular, mas não ouvir a voz de Deus. Então, além do mais, ele jamais tinha feito um trabalho semelhante, pelo menos aqui se a gente vê, a Bíblia mesmo não relata isso, né? E ainda o pior de tudo, fazer uma arca de 150 metros, imagina quanta madeira de gopher, que talvez era uma madeira muito boa, que tinha flexibilidade para dobrar, né? Porque fazer uma arca não é fácil. Então ele não tinha muitos recursos tecnológicos. E o pior de tudo, Noé não era formado em engenharia naval. O que ele sabia de navio, irmão?
O que ele tinha estudado, nem faculdade ele tinha. Alguém de vocês sabem quem era Noé, ou qual era a profissão dele? Noé, ele não era engenheiro naval, mas mesmo assim foi comissionado a fazer um navio. Noé era agricultor, e se você vê na Bíblia, ele foi o primeiro homem a plantar uma vinha na terra. Então ele era um agricultor. E o que agricultor entende de fazer barco, de fazer navio? Mas não importa, você não precisa conhecer, mas se você conhecer aquele Deus que dá a sabedoria, que dá a ciência, que dá a direção, Ele vai te dar a provisão, meu querido. E foi o que aconteceu com ele. Noé fez isso, e se não bastasse, ele começou a fazer todo esse trabalho, e de repente, o que aconteceu com ele? Numa terra onde nunca choveu, eles viviam no meio do deserto. Aí o homem começa a trazer forma, muita madeira, muita madeira, muita madeira. O pessoal até se confundiu, achou que ele estava abrindo uma madeireira e queria comprar a madeira dele. Ele falou: não, essa não é para venda, essa é para o uso do meu pai. Mas naquela hora ele começa a dar forma àquele enorme barco, ou seja, a arca. E aí, o que não faltava, e o que não falta até hoje, e que existe muitas vezes no nosso meio, pessoas incrédulas, zombadoras, para tentar fazer ele perder o seu foco, a sua ordem, aquilo que Deus tinha dado para ele. Então certamente muitas pessoas chamavam Noé de louco. Falavam: você está pirado, cara, o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma arca. Arca? Para quê? O que é arca? Arca é um barco grande, que ele flutua na água. Rapaz, mas aqui nunca choveu. Ele falou: mas Deus mandou. Ele falou: que Deus mandou? Você é louco? E o pior de tudo, que não foi um dia, que não foi uma semana, que não foi um mês, não foi um ano. Imagina ele, durante 100 anos, que foi o período, Deus o chamou com 500 anos. Decalamachu decomanai, esse Espírito Santo, Jesus, 500 anos. E você está achando que você está velho para fazer a obra? Eu estou cansado, já estou com 60, 70, 80, ei! Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Salmo 156, ele não disse todo ser que tem 30, 20, 40, não, ele falou que tem fôlego, e enquanto houver fôlego, querido, há esperança. Não é pela idade. Decalamachu decomanai. Noé poderia falar: Senhor, mas eu tenho 500 anos. Ele falou: não, mas eu tenho disposição. Senhor, eu tenho um coração voltado, e eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não tem desculpa. Fale do amor de Deus. Pastor, mas eu não tenho maturidade bastante. Ei, você não tem, mas você tem aquele que pode te dar todo aquilo que você precisa. Você tem o Espírito Santo de Deus. Mas pode me chamar de louco, estou aqui há quase 100 anos, né, fazendo essa arca. Porém Noé não deu ouvido às vozes contrárias. Decalamachu decomanai. Para de ouvir as vozes contrárias. Tem gente que chega em você e fala: você é louco, você virou crente, você é fanático, você não sai mais da igreja, você está morando lá, o pastor vai roubar seu dinheiro, vai tomar seu carro, vai tomar sua casa. Ei, sai daí. Para de ouvir essas vozes, querido. Falaram isso para ele. Falou: rapaz, ele pediu a arca, daqui a pouco vai pedir tudo que você tem. Mas Noé não deu ouvido às vozes contrárias. Por quê? Porque ele se manteve fiel a Deus, focado naquilo que ele estava construindo. Olha a direção, o que você tem construído. Muitas vezes você está galgando, fazendo, produzindo algo novo. Muitas vezes você vai fazer um curso, vai estudar, vai tentar uma profissão nova, vai buscar o Senhor uma direção. Ei, e vai chegar os infernal, aquelas pessoas usadas pelo diabo, falar: ei, não dá. Para com isso, o mercado está difícil. Ei, você não tem capacidade, é muito caro isso daí, essa faculdade. Ei, você não tem dinheiro. Ei, para, não dê ouvidos às vozes contrárias. Ele se manteve fiel e focado naquilo que ele estava construindo, tanto porque ele sabia da importância da sua missão, e o principal de tudo, que fiel e o que velava pela sua promessa era Deus, aquele que fez. Então há uma inversão de opiniões que não é segundo a verdade de Deus. Todos os fatos dessa história são fantásticos, no bom sentido, tá? Contudo, o que mais chama atenção, meu Deus, porque não era só fazer a arca. O problema maior de Noé era o quê? Convencer a sua família, explicar para a mulher,
para os filhos, que já era aquele povo antenado, né? E as noras. Meu Deus! Então Noé, a maior dificuldade dele foi essa, mas Noé conseguiu manter sua esposa, filhos e noras crentes, firmes, confiantes no Senhor durante todos esses anos, porque é difícil. Quem já passou por dificuldade aqui, eu já tenho 32 anos de casado, temos 3 filhos, né? Uma neta, e a nossa vida sempre não foi, irmão, tivemos muitas lutas e temos até hoje, mas nós temos um Deus muito forte, muito bom, fiel e justo para nos levantar de todas as dificuldades. O que aconteceu? Passamos. A minha esposa, ela entendeu todos os processos de Deus para a gente chegar no propósito. Então era a mesma coisa aqui. Ele chegou na esposa e ela via algumas qualidades que Noé tinha. Então, como ele conseguiu essa façanha? A resposta é essa: indagação. Segundo já vimos, está escrito em Gênesis 6:9. Quando olhamos para esse versículo, parece vir à tona o principal motivo, que foi esse: ele se mantivera justo em meio aos injustos. Ei, a mulher falava: meu Deus, existe corrupção, existe um jeitinho, e Noé não se vendia. Sabe por quê? Noé não temia o homem, mas ele temia a Deus. Quem ama a Deus não negocia princípios, querido. Quem ama a Deus, ele tem valores, ele não tem preço. E Noé se manteve fiel. Então esse homem continuava fiel, íntegro e o principal, intocável no meio de pessoas que tinham sido tocadas por toda sorte de impurezas e principalmente pessoas desonestas. Porém Noé estava em constante o quê? Vigilância. A Bíblia diz isto, 1 Pedro 5:7. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário. Ei, quem que é o adversário? O diabo. Então não é o teu marido, não é tua mulher, não é teu filho, não é teu vizinho, não é teu parente, não é o teu patrão. O diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, rugindo e bramando como um leão, não vendo a hora de você dar uma brecha para te tragar. Então ele estava em constante vigilância. Noé sabia quais eram as funções mediante aos princípios de Deus. Ele tinha como responsabilidade as 3 coisas que um homem de casa, o bom sacerdote do lar, tinha para obter uma família de sucesso inserida dentro do propósito de Deus. E você sabe quais são as 3 qualidades, as três atitudes que ele tinha, as 3 coisas que ele fazia ali dentro de casa para ter a aprovação de Deus e da sua família? Sim, ele sabia qual era a função dele. O homem e a mulher, distinto dentro da sua casa, existe uma função específica para cada um. Então, a primeira, o homem, nós temos a primeira função, ser quem? O protetor, o provedor e o direcionador. Nós precisamos proteger a nossa casa, nós precisamos proteger a nossa família, nós precisamos prover a nossa casa. Esse é o papel do homem e do sacerdote. E também, ele tem outro papel, ele tem que ser o direcionador, ele dá destino à sua família. Nós, homens e mulheres, cada um de nós temos as nossas funções. Então o homem, ele protege, ele provê, e ele dá destino à família e os filhos. E a mulher também, ela é adjuntora, colaboradora, auxiliadora, é a mulher que ora, a mulher que cuida da família, que cuida dos filhos, que cuida da casa, e é aquela que ajuda o esposo. Então entenda isso. Por fim, a chave de ouro é que Noé escolheu andar com Deus, enquanto os demais ao seu redor escolheram andar no sentido contrário. Então não importa, querido, vocês jovens que aqui estão, em nome de Jesus, a gente sabe o que é isso, porque nós já tivemos filhos adolescentes, porque existe uma moda aí fora. E qual que é a moda? Muitas vezes os filhos dos outros podem ir e têm liberdades para ir em outros lugares, e os nossos chegam, mas o filho do outro pode, ele foi também, eu queria ir. Falei, não, você não pode. Mas por que eu não posso? Todo mundo vai. Fala, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então é isso, vocês que são jovens, guarde isso, você não é todo mundo, você é filho e filha de Deus. E Deus se agrada daqueles filhos que obedecem e respeitam os seus pais. E na verdade, pai, não se preocupa, tá?
Falar, mas ele vai ficar birrado, vai ficar irado, ele não vai mais gostar de mim, ele não vai me amar. E na verdade, não se preocupe, se teu filho falar que não te ama, não se preocupe, fique firme com ele, porque na verdade, ele não precisa te amar, ele precisa te respeitar. Porque se ele te respeitar, automaticamente, ele vai te amar. Então é isso, né? Noé, ele escolheu andar com Deus, fazendo tudo aquilo que agradava, né? O Senhor. E ele continuou dentro daquele propósito, passando 10, 20, 30, 40, 50, 80 anos, o homem estava ali, servindo ao Senhor. E eu vou dar uma adiantada aqui, tá? E aí, eu penso que essas 3 coisas que nós falamos aí, abriram nossos olhos ao segredo de Noé, dele ter conseguido convencer a sua família a entrar naquela arca. E é verdade, se nós exercermos essa paternidade dentro da nossa casa, sendo o provedor, o protetor e aquele que dá destino, pode ter certeza, a tua auxiliadora, a sua adjuntora, a tua ajudadora, a tua esposa, essa bênção de Deus colocou do seu lado, pode ter certeza, esse cordão de 3 dobras não quebra, você, a sua esposa e Deus. Noé tinha o que? Ele tinha credibilidade e o respeito de cada um deles, da sua casa, porque antes disso tudo ele possuía também credibilidade com Deus. Então assim mesmo que você, assim mesmo que fosse difícil acreditar, dadas as circunstâncias que ele vivia naquela época, o exemplo desse homem, marido, pai, sogro e sacerdote da família, dava a todos eles uma segurança de que estavam no caminho certo. Imagina, quando um homem de Deus, ele tem o direcionamento, está na presença e ouve a voz de Deus, pode ter certeza, você não precisa fazer nada. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreveu que não é nem por força, nem por violência, mas segundo ao Espírito. As suas atitudes, ela vai mover a sua família. As suas atitudes perante eles e perante a Deus, vai trazer o que? Resposta, vai trazer bênção de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que Noé demorou o quê? Quantos anos para construir a arca? 100. Na verdade, a gente pensa que ele demorou 100 anos para construir a arca, né? Mas não era. Ali era um propósito de Deus já estabelecido. Por quê? Ele demorou 100 anos para construir a arca? Sim, mas na verdade foi Deus que demorou 100 anos para fazer o Noé. Imagina a construção, fininho, obediência, paciência. Quantas vezes você não acha que ele apertou o dedo com a marreta? Quantas vezes ele teve que esfolar os ombros carregando aquelas toras? Quantas vezes ele teve que ouvir pessoas, trabalhar o domínio próprio dele, a mansidão, a longanimidade, benignidade, a alegria, mesmo diante daquela dificuldade, mesmo diante daquele desafio. Então, 100 anos para fazer a arca? Mas foi Deus que demorou 100 anos para fabricar um Noé. Você acha que é fácil? Não é. Deus trabalha nas nossas emoções, Deus trabalha em nós, porque depois através de nós. Então, quanto a mim e você, será que também temos credibilidade com Deus e com a nossa família? E eu pergunto aí para você, homem, pastor, líder, você tem isso? Você tem credibilidade com Deus e com a sua família? Será que quando o nosso cônjuge, os filhos, ou mesmo as outras pessoas olharem para nós e nos veem como indivíduos confiáveis, eles nos veem como indivíduos confiáveis? Será que se eu chamar um filho de algum pai que aqui está, e trazer o seu filho aqui em cima, e falar assim, diga para mim quem é seu pai, o que ele vai falar de você? O que ele vai falar de mim? Os nossos filhos vão reproduzir aquilo que nós somos em casa. Então, não que somos seres perfeitos, nem que nós temos todas as qualidades que um homem precisa ter, mas pode ter total convicção, que se você temer a Deus, e amar a Deus em primeiro lugar, e a tua família vai ser construída na rocha, porque você vai pensar muito mais, além de tomar certas atitudes. E hoje eu falo assim, claro, eu teria coragem de chamar minha filha para vir aqui, meu filho, para falar de mim, e eu teria toda a humildade, para ouvir as coisas boas, e as coisas negativas, que eu tenho certeza que assim como você, 98% é positivo, e 2% é aquilo que a gente tem para arrumar, porque nós somos o quê? Filhos e filhas de Deus, que estamos passando por um momento de aperfeiçoamento, de estatura de varão e varoa perfeito, mas só iremos constatar e chegar a esse fim, quando o Senhor nos encontrar nos ares, amém? Então vamos continuar aqui. O que Noé fez para continuar a ter essa vida com Deus? Ele não se contaminou pelo mal, mesmo vivendo no meio deles, sendo luz em meio às trevas.
que eu e você andemos de mãos dadas com Deus, mesmo quando muitos ainda têm virado as costas para mim e para você. Não é fácil, né? A vida de pastor, de pastora, de líder. Você se entrega, você constrói a arca para muitas pessoas, você tem feito tantas coisas, cuidando, gerando, provendo na vida de muitas pessoas, e de repente, elas viram as costas. Ei, eu tenho uma palavra, não sei para quem que eu estou falando isso daí, mas descansa teu coração. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E não se preocupe, quem te justifica é o Tsequenu Yavé, o Deus da justiça. E não é através das suas atitudes e seu comportamento, apenas em seu coração e mente, deixando de ser ou expressar uma imagem e semelhança. Então eu quero dizer para você que tudo o que aconteceu, o povo, a destruição, o dilúvio, Deus foi fiel à sua palavra, Ele vela por ela. Pessoas morreram, entrou na arca quem? Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas noras e os animais. Então Deus cumpriu a missão. E aí eu te digo algo, as pessoas falam assim, mas aconteceu tal coisa, aquela pessoa ia indo e de repente assim, aconteceu toda essa falta de graça de Deus na vida dela. Irmão, Deus, Ele vela pela palavra dEle, e outra coisa, Deus não faz nada sem nos avisar. Amém? Quantos anos atrás Deus avisou sobre o dilúvio? 100 anos. Então o nosso Deus, Ele nos dá sinais. Deus, Ele vai falando, nenhum homem cai, ou uma mulher cai, ou acontece alguma coisa má na nossa vida, sem que Deus avise antes, a não ser que seja um acidente, né? Você acha que Deus não avisa? Você acha que Davi, quando caiu com Batseba, foi só naquele dia? Quando em 1 Samuel diz, 2 Samuel diz que quando os homens saíam à guerra, né? Quando os reis saíam à guerra, Davi estava em casa, no alpendre, lá, ou seja, no pináculo, lá na ponta do castelo dele, olhando quem? Em volta, e ele viu quem? Uma mulher, chamada o quê? Batseba, se banhando. O que ele fez? Chamou ela para a casa dele, infelizmente, cometeu aquele adultério, e aí veio tudo aquilo sobre a vida dele. Você acha que aquilo lá aconteceu só nesse dia? Claro que não. Davi já vinha olhando, né? Tomava seu banho, ia lá, já sabia onde estava aquela piscina, onde aquela mulher se banhava, e ele ia se preparando, irmão. E quando a gente está de cabeça vazia, quando você dá uma brecha, o inimigo vai trabalhando, e ali ele alimentando, né, fantasias, e o inimigo vai fazendo a sugestão. Por quê? Porque a nossa mente é o maior campo de batalha. O seu maior inimigo não é o diabo, somos nós mesmos. É você mesmo o seu maior inimigo. E ali o inimigo ia trabalhando. E infelizmente, Davi, ele preparou o Davi. Naquela hora, ele deixou a sua carne falar mais alto que o seu espírito. E aí aconteceu o que aconteceu. Então não foi da noite para o dia, Deus avisa. E aquelas pessoas que morreram no dilúvio, elas foram avisadas 100 anos antes. Deixa eu ir pulando aqui algumas coisas por causa do horário. E por que acontece isso na nossa vida? Por que o erro vem? Por que as dificuldades vêm? Por que existe a consequência de tudo isso? Que eles haviam esquecido das coisas espirituais e das coisas que são eternas. Quando nós se desligamos das coisas espirituais e eternas, querido, nós simplesmente esquecemos os princípios e os valores de Deus. Desse jeito, o que aconteceu com aquele povo? Eles se envolveram com todo tipo de maldade, trazendo como resultado o juízo de Deus sobre eles. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então disse o Senhor, Gênesis capítulo 6, 6, e arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Eu achei que Deus não se arrependia, Ele se arrependeu. E hoje não está muito diferente, talvez a grande maioria esteja vivendo como naquele tempo. Afinal, a perversidade, a corrupção, o individualismo, o egoísmo, a frieza nos relacionamentos, a imoralidade, o culto à fama, ao dinheiro e o culto a si mesmo e outros males. Por quê? Porque os homens temos que estar atentos. Hoje a maioria dos homens, eles vivem, simplesmente se movem por 3 coisas, qual seja? Prazer, necessidade e propósito.
Ou você vive por prazer, que é a sua carne, ou você vive por necessidade, fazer as coisas pela necessidade, por precisão, ou você se move pelo propósito de Deus. Eu te dou a dica: continue se movendo pelo propósito. Pastor, mas eu não entendo. E você não precisa entender, você precisa confiar. Deus é fiel e vela pela sua palavra, querido. Então entenda isso. Não tem novidade nenhuma e nada nos surpreende, apenas nos deixa de antena ligado, pois a Bíblia declara que esse problema existe há mais de 2000 anos. Sabia disso? Não é de hoje que isso acontece com os homens na terra. Paulo dá um grande exemplo e um importante conselho a Timóteo, seu filho na fé. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão. Veja bem, se tem alguma coisa a ver com hoje. Tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, caluniadores, irreconciliáveis, sem afeto natural, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, ou seja, do seu prazer, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia nela. Deste, Paulo dá um conselho a Timóteo. O que ele diz? Para mim e para você: afasta-te. Então a consequência de tudo isso, conforme disse o Senhor Jesus, será na mesma e no mesmo tempo de Noé. Porém você e sua família também podem abrigar-se na arca, como já vimos aqui, se continuarem andando com Deus, sendo justos, íntegros e se afastando do mal. Talvez, porém, muitos, porém para muitos, Noé, esse homem foi um pregador fracassado, pois somente a família lhe deu ouvidos. Imagina, só salvou ele e a família. Talvez fale aqui, pregador é esse que pregou o evangelho e só salvou essas pessoas? Não, no entanto, penso que ele foi um verdadeiro sucesso, por ter conseguido manter juntos a sua família e seus entes queridos, executando os 3 pilares centrais da sua obrigação como pai, sacerdote e assim mesmo, andando nos trilhos da fé e da obediência. O que eu preciso fazer? Todos nós precisamos reproduzir e aprendemos com a palavra de Deus. O problema é que nos últimos dias atuais, muitas pessoas criaram uma mentalidade de somente ir na igreja, de eu vim buscar a minha bênção, eu vim buscar o meu milagre, eu vim ouvir uma profecia. Então as pessoas vêm com a mentalidade, de ir na igreja, de somente ir na igreja, e eles esquecem que a verdade e a mentalidade que nós temos que ter é de ser igreja. Não vem atrás de bênção. Jesus já deu tudo o que eu preciso, já me deu tudo o que eu mereço. Amém? Também isso é o que eu espero para mim e para você. Você tem esse desejo no coração de servir ao Senhor e esperar Ele executar e fazer segundo a sua vontade? Que assim como Noé, procuremos hoje renovar a nossa aliança com o Senhor, aceitando a sua maravilhosa graça. Eu já estou indo para o final, tá? E não porque falar de graça aqui hoje. O que é graça? Favor e merecido de Deus. Hebreus 4,16. Sendo assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Por quê? Porque a graça não envolve só salvação, perdão ou favor imerecido. A graça é o poder de Deus na fraqueza, na capacitação para fazer boas obras, e ajuda nos momentos de dificuldade. Nos dá o quê? A paz que excede todo o entendimento. Nos dá o que mais? A graça nos dá liberdade para se relacionarmos com Deus e a força para nos levantar após o pecado. Então, o que eu preciso fazer e dizer sobre a graça? Então não tente explicá-la para a sua mente humana. Por quê? Porque a graça nos ensina que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais ou menos. Nenhuma quantidade de renúncia que eu e você fizer, nenhum conhecimento que eu e você tiver, nenhum serviço concluído e nem o pecado cometido vai fazer com que a graça de Deus não venha até nós.
Ela é o quê? Ela é a maravilhosa graça, demais, alta demais, forte demais. Não é um brinde, não é nada como um sorteio, não é uma mercadoria, não é um pensamento positivo, não é uma agradável mentira que pregam para nós. Ela já nos tirou a culpa, e a única culpa que pesa sobre nós, qual é? Não crer em Cristo. Então por que a graça é a graça? Porque ela é transformadora. E por que a graça é? Só a graça de Deus poderia colocar. Meu Deus, preste atenção nisso. Minha esposa tirou isso, não sei de onde eu copiei dela, e eu vou compartilhar com vocês. Só a graça de Deus poderia colocar Raabe, Tamar e Batseba na genealogia de Cristo. Só a graça chama um adúltero de homem segundo ao coração de Deus. Só a maravilhosa graça poderia dar a Salomão, um homem que nasceu de adultério, tanta sabedoria e riquezas. Só a graça poderia receber de volta um filho que desperdiçou a sua herança. Só a graça poderia prometer o paraíso a um ladrão. Só a graça poderia dizer a um homem que negou seu mestre: ei, apacenta minhas ovelhas. Essa é a graça, que é de graça, mas ela custa caro, querido. A graça é de graça, mas ela custa caro. Ela tem um preço, que eu e você, como Noé, que eu e você, como todos esses homens e mulheres da Bíblia, venhamos entender que a graça é de graça, mas ela custa caro. Ela custou o sangue de Cristo sobre a nossa vida. Ele custou o amor incondicional sobre a minha e a sua vida. E a graça é não desistir daquele que nunca desistiu de você, é dar amor a quem não merece ser amado. A graça é ser grato apesar da ingratidão. A graça é servir o inimigo e abençoar os que te amaldiçoaram. A graça é falar bem do que fala mal de você. A graça é orar pelos que te perseguem. A graça é vencer o mal com um golpe de bondade. A graça é desejar o bem para os que te desejam mal. A graça é perdoar mesmo quando esse perdão não é solicitado. A graça é se importar com aqueles que não se importam com você, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém, meu Deus, se glorie. Aleluia. Essa é a graça de Deus. Você tem a graça de Deus. Você tem a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar algo com vocês. Em Josué capítulo 3, versículo de número 7. Aleluia. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo. Homens e mulheres de Deus, pastores, pastoras, líderes, aqui estava um homem, Josué. Ele tinha uma missão árdua. Ele tinha que continuar a missão que Moisés recebeu do Deus vivo. Ele tinha que simplesmente sobrepor um homem que tinha uma bagagem, um homem que foi escolhido por Deus e que andou por Deus, um homem que trouxe milhões de pessoas simplesmente do deserto, um homem que foi um libertador. Assim como você, pastor e pastora, líder e líder, não se preocupe. Josué estava preocupado. Foi dada uma missão a mim e você. Deus separou um povo para você. Deus deu uma casa de oração. Deus deu sua casa para ser um PG. Eu digo para você, não se preocupe. Deus é fiel, querido. Assim como Deus foi com Josué, Ele disse: Josué, eu começarei a te engrandecer. Eu vou te mostrar para a sua vizinhança. Eu vou te mostrar para o teu bairro, para a tua cidade. Eu vou mostrar para aqueles homens que dizem que são homens de Deus, que eu sou contigo.
Josué estava lá, a missão era grande, aquele povo que só sabia reclamar, murmurar, olhava para ele e falava: o que esse menino vai fazer? Deus falou: eu serei contigo, seja forte e vigilante, homem, porque o Jordão está aí. E era uma época que as chuvas torrenciais não eram do dilúvio, mas que fazia o Jordão ele ficar muito acima da média, e ele era intransponível a qualquer tecnologia humana. Mas pelo milagre de Deus, Deus fala para Josué: toque as águas, e as águas se abram, e o povo passa em terra seca. O que eu quero dizer para você? Ei, Deus está simplesmente te mostrando, assim como Ele foi com Josué, pastor, pastora, líder, homens e mulheres de Deus desta casa. Chegou a hora, não se preocupe, a missão é dada, e de pregar o Evangelho, assim como Deus foi com Noé, assim como Deus foi com Moisés, com Josué, assim como Deus foi comigo, com o apóstolo Nildo, Ele é com você, é com todos nós. Eu te convido a sair do seu lugar, você que quer receber essa porção dobrada do Senhor. Hoje é um divisor de água para a sua vida, querido e querida. O Espírito Santo Deus diz: a graça de Deus abundante está neste lugar. Rios de águas vivas correm do trono de Deus. Encontro